uma miofibrila. Lembrem-se de uma ideia que já foi dada nos primeiros programas. Uma estrutura cilíndrica vista em corte longitudinal aparece como uma linha. Se ela for vista em corte transversal, ela aparece como um ponto. Então, cada um desses pontos é uma miofibrila. A porção que está entre os pontos é o citoplasma da fibra muscular. Então, miofibrila, citoplasma da fibra muscular, e em algumas delas vocês podem ver nitidamente, como nessa, o núcleo situado sempre na periferia da fibra. E não confundam este núcleo com esses outros núcleos que estão evidentemente no tecido conjuntivo vizinho da fibra, e são núcleos de fibras conjuntivas. As miofibrilas, no outro slide, pode ser visto em mais detalhe. Aqui está uma fibra muscular, aqui está o núcleo dessa fibra muscular, núcleo de uma célula conjuntiva externa, e o pontilhado corresponde às miofibrilas, que se distribuem de um modo mais ou menos irregular, formando verdadeiros campos. Cada área dessas delimitadas corresponde a um chamado campo de Cohnheim, que são exatamente essas estruturas, esses conjuntos de miofibrilas que não estão dispostos regularmente. Vejam, por exemplo, essas regiões, nota-se nitidamente que elas estão dispostas de um modo irregular. Entre as fibras musculares, nesse conjuntivo, corre uma riquíssima rede vascular. Nesta fotografia, pode-se ver exatamente a distribuição de capilares envolvendo as fibras. As fibras não aparecem, as fibras estariam entre essa rede capilar, e vem aqui uma arteríola, e desta arteríola, caminhando a rede capilar que se enrodilha, vascularizando cada uma das fibras musculares esqueléticas. Neste esquema que segue-se agora, podem ver a organização estrutural de uma fibra esquelética isolada. Notam, aqui está o núcleo. Esse núcleo é sempre na periferia. A fibra é envolvida por uma membrana plasmática, equivalente à membrana plasmática de todas as células, que é o chamado sarcolema. Existe um citoplasma inespecífico, e nesse citoplasma existem os organóides comuns a qualquer outra célula. Esses organóides são mitocôndrias, lisossomas, ripossomas, todos os organóides que vocês encontram na maioria das células. E existe uma parte específica, que é esta que estão vendo aqui. Corresponde exatamente ao conjunto de miofibrilas. Cada uma das miofibrilas, perfeitamente paralelas umas às outras, tem em seu interior regiões mais claras e mais escuras. E como a região mais clara de cada uma das miofibrilas está em registro com a região mais clara das miofibrilas vizinhas, o resultado é a impressão que se tem de que toda a fibra muscular está percorrida por esta estriação clara e escura se alternando regularmente. Mas, na realidade, ela corresponde a uma organização molecular de cada uma das miofibrilas. Simplesmente há coincidência nas várias miofibrilas. Talvez esse aspecto possa ser entendido melhor se nós agora tivermos uma ideia de conjunto. Vejam aqui, nesse extremo, está um músculo, como já vimos no primeiro slide. Desse músculo, nós vemos aqui um conjunto de fibras musculares. Cada uma dessas estruturas alongadas é uma fibra muscular, é um feixe muscular. Desse feixe muscular foi dissociado uma fibra muscular. E vejam que esta fibra muscular é constituída pelo conjunto de miofibrilas. Aqui foi isolada uma miofibrila. E vejam que essa miofibrila mostra muito nítida a alternância de zonas claras e escuras, claras e escuras. E em nível molecular, se nós isolarmos de uma miofibrila dessas uma porção,
nós vamos ver que essa distribuição, essa organização em faixas claras e escuras, é devido à distribuição de moléculas, vamos ver daqui a pouco, com uma disposição muito regular. Aqui está uma tentativa de representação tridimensional do que estamos vendo. Cada um desses conjuntos corresponde a uma miofibrila. O conjunto é uma fibra. E essas miofibrilas, nós podemos ver que ela muito típico é o pontilhado correspondente aos miofilamentos. Notem que essas miofibrilas são envolvidas por uma rede. Esta rede tem um significado funcional extremamente importante. Aqui está a miofibrila, essa miofibrila separada da outra por tecido, por matriz citoplasmática. Nessa matriz citoplasmática, aqui está uma mitocôndria, e envolvendo as miofibrilas, vejam, uma rede de tubos, de canais, de cisternas, formando um verdadeiro labirinto. No esquema seguinte, essa organização pode ser vista com melhor detalhe. Vejam aqui algumas miofibrilas. Uma miofibrila, outra miofibrila, outra miofibrila. Aqui está a superfície, a membrana plasmática. Notem que num determinado ponto, essa membrana plasmática vem e penetra, aprofundando-se no interior da fibra. Esta invaginação da membrana plasmática se chama o tubo T. Esse tubo T entra em contato com elementos daquela rede que nós já dissemos que envolvia cada uma das miofibrilas. Vejam, cada uma dessas miofibrilas é envolvida por uma rede e, neste ponto, um componente da rede se dilata, formando uma cisterna. Uma cisterna acima e outra abaixo. E esse conjunto, que em termos funcionais tem uma enorme importância, vão ver quando estudarem o mecanismo da contração muscular, que este conjunto, representado pelo tubo T, invaginação da membrana plasmática, junto a essas duas cisternas, que são resultantes de expansão desses elementos, desta rede canalicular que envolve as miofibrilas e que constitui uma adaptação do retículo endoplasmático liso. Cada um desses elementos corresponde a parte desse retículo endoplasmático liso, que aqui se dilata para formar, então, as duas cisternas e o tubo T, a chamada tríade do músculo esquelético. Do outro lado, vocês podem ver a estriação bastante nítida. Vejam um disco claro